Oi, aqui é a Marina e a Giovana, e o nosso trabalho é sobre projetos educacionais no Brasil financiados pelo BID e pelo BIRD. Atualmente, as instituições financeiras internacionais têm adquirido importantes papéis na economia global, com propostas que variam da promoção ao comércio quanto ao combate à pobreza. Assim, nesse trabalho, a gente busca analisar projetos na área de educação e realizados no Brasil, com financiamentos vindos do BID e do BIRD. Foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica documental, em sua maioria de maneira exploratória. Assim, a gente analisou artigos que exploram as características do projeto, seus resultados e especificidades do financiamento. E assim foi possível declarar as vantagens e desvantagens de cada um. Na base teórica, é importante entender que as consequências da crise financeira internacional na década de 70 e da década de 80 contribuíram para que organismos multilaterais de financiamento assumissem a liderança no processo de renegociação da dívida. Assim, os bancos multilaterais podem ser classificados como intermediários financeiros internacionais, cuja propriedade encontra-se compartida entre Estados soberanos que captam recursos dos mercados de capitais privados de fundos oficiais. Sua lógica de funcionamento consiste no direcionamento desses recursos, com custos competitivos, mas para o financiamento de projetos públicos e privados nos países mutuários, em geral com baixo retorno financeiro, mas com importantes retornos econômicos e social. Assim, os bancos encorajam investimentos com alto retorno econômico e social, dando suporte a um processo de crescimento econômico mais equitativo e preparando os países mutuários a terem um acesso mais competitivo. Na atuação dos bancos, é importante falar que não se justifica só em períodos de crise. Sua existência em bases permanentes é crucial, dado o dinamismo do processo de desenvolvimento no combate à pobreza de diversos países. Os bancos podem ser diferentes quanto à estrutura da propriedade, o foco de atuação, forma de financiamento, custo do financiamento, o ambiente regulatório a que estão subordinados, governança cooperativa ou o tamanho do banco e de seus financiamentos. É importante falar ainda que em certas instituições cabe ao Estado oferecer serviços essenciais básicos de educação e saúde no processo de combate à pobreza. Então, os financiamentos dos bancos internacionais servem para fomentar essa essencialidade. O projeto escolhido, financiado pelo BID, é o Projeto de Expansão da Educação Profissional, o PROEP. É importante falar que o BID tem apoiado financeiramente nos últimos tempos, principalmente desde os anos 90, a realização de diversos projetos orientados à educação brasileira nos últimos anos, como parte da política de combate à pobreza. As políticas defendidas pelo BID para educação materializam-se a partir de pedidos de empréstimos que são levados ao banco por meio de cartas consultas. A partir de um processo de negociação, se estabelecem as medidas que integram cada contrato firmado. Mas é importante falar que qualquer órgão público, antes de assinar um contrato de empréstimo, deve ter a garantia da União. As operações do BID incluem empréstimos, garantias, programas de cooperação técnica, mecanismos de preparação de projetos e doações. No caso do PROEP, os recursos do BID, em conjunto com verbas nacionais, do Tesouro Nacional e o Fundo Amparo ao Consumidor, os investimentos do projeto foram destinados à reforma de instituições existentes, construção de novos centros, aquisição de equipamentos, capacitação e para contratação de profissionais. A execução desse cronograma estimativo de recursos foi dividida em diversas categorias de inversão e fontes de financiamento, como administração, implementação de políticas globais que compreendem equipamentos, consultoria, planos estaduais envolvendo obras de infraestrutura física, mobiliário, equipamentos, entre outros. Na tabela, é possível ver a quantidade emprestada pelo BID ao decorrer dos anos do empréstimo, bem como a contrapartida do governo brasileiro. No total, foram 500 milhões de dólares, sendo metade de cada parte. Para o financiamento externo, foram estabelecidas cláusulas específicas. Para a contratação de operação de crédito externo, houve um limite ao empréstimo, que foram 650 milhões, e a contrapartida do governo federal do mesmo montante. Para prazo para amortização do financiamento foram 20 anos com carência de 6, e o desembolso 6 anos. Algumas condições de pagamento foram impostas também, em prestações semestrais, assim como prazos específicos, como é possível ver no slide. Então, as condicionalidades financeiras exigidas para o financiamento externo do PROEP são as mesmas adotadas e requeridas para o conjunto de empréstimos externos realizados pelo Brasil com o BID e o Banco Mundial, visando primeiro a acumulação e o ajustamento estrutural das economias dos países. No entanto, algumas das condições impostas pelo BID acabaram mais prejudicando do que auxiliando o Brasil. Um exemplo é a contratação de assessorias e consultorias, capacitação pessoal, serviços especializados. Para o PROEP, os recursos destinados abarcaram a soma de 47,2 milhões de dólares. A capacitação absorve 45,3 e os imprevistos somam 59,3 milhões, o que corresponde total a pouco mais de 30% dos recursos totais envolvidos. Então, uma condicionalidade acabou abarcando uma parte enorme do montante emprestado, o que dificulta muito a efetividade do financiamento. Então, apesar de estar inserido no processo de ajustamento estrutural, acabaram ajudando no crescente e espoliante endividamento externo do país e receberam o mesmo tratamento financeiro e político dado a outros setores econômicos produtivos,
mesmo que a educação é considerada algo essencial para o BID. Além disso, as especificidades do financiamento do empréstimo em si acabaram dificultando, como oscilações frente ao dólar, cesta de moedas da qual o empréstimo foi colhido, que é a cesta de moeda da qual o empréstimo foi colhido, alteração nos juros do mercado internacional, conversão de moedas em relação ao dólar e do dólar é muito variável, o que faz com que o montante de gastos com juros e encargos contratuais correspondia a aproximadamente 10% do valor do empréstimo somente em julho de 2003, na metade do financiamento. Para o PROEP, foram estabelecidos juros de 6,75% ao ano, comissão de crédito de 0,75% sobre o saldo não desembolsado, inspeção de vigilância de 1% sobre o principal, bem como a contrapartida nacional. Isso tudo era os gastos brasileiros. Nesse sentido, as especificidades, como mencionadas anteriormente, e essas outras especificidades quanto a juros e câmbio, acabaram sobrecarregando muito o quanto o Brasil teve que gastar com esse projeto. O que, por fim, acaba que coloca em risco se o projeto vai realmente funcionar e trazer mais educação profissional para o Brasil. Então, por fim, as metas estabelecidas na aplicação dos recursos de desembolsos não atingiram, nesses quase 7 anos de implementação do programa, as metas previstas, e chegou no início de 2006, com 5 anos de execução do programa, com investimentos externos inferiores a 30% estabelecido como recursos oriundos do financiamento global. Até junho de 2003, essa situação havia sido pouco alterada, sendo que dos recursos globais previstos da ordem de 500 milhões de dólares, apenas 140 milhões de dólares haviam sido executados com a implementação do programa. Então, com base nisso, apesar da área de educação ser considerada como essencial para bancos de desenvolvimento como o BID, o tratamento dado ao Brasil dificultou a efetivação dos objetivos. Os altos juros e taxas de câmbio sobrecarregaram grandemente os recursos nacionais, além de que certas condicionalidades da realização do projeto acabaram por utilizar parcela significativa das verbas. Agora falaremos um pouco sobre o BRD, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, e como funcionou o financiamento externo do banco para o novo ensino médio no Brasil. O objetivo principal do banco foi auxiliar o estabelecimento da reforma do ensino no país para aprimorar o desempenho escolar. O BRD, como instituição financeira internacional, forneceu suporte financeiro direcionado às reformas do novo ensino médio implementadas, e o empréstimo foi firmado no ano de 2018. A implementação do novo ensino médio nas escolas públicas diz respeito a uma proposta de reforma educacional, que busca promover uma atualização do currículo e nas metodologias de ensino nessa nova etapa da educação básica. Sendo assim, o MEC foi capaz de cumprir a sua meta na conquista de empréstimos provindos de grandes bancos. O BIRD aprovou um financiamento de 250 milhões direcionados ao financiamento e à manutenção efetiva do novo modelo de ensino. Dessa forma, no dia 24 de maio de 2018, por meio do acordo de empréstimo citado, o acordo é firmado e o BIRD dispõe de 250 milhões de dólares que estão divididos e distribuídos em dois componentes essenciais. O componente 1, no valor de 221 milhões, é composto por programas orçamentários e ações do Plano Plurianual, o PPA, previamente selecionados e acordados, vinculados a uma parte do orçamento do MEC a resultados educacionais, o que induz à continuidade do programa nas transições de gestão, e por indicadores vinculados a desembolsos relacionados com os objetivos de programa que condicionam os desembolsos em função do cumprimento das metas. O componente 2, no valor de 29 milhões, consiste em apoiar a implementação da reforma do ensino médio por meio de um conjunto de assistências técnicas, fortalecendo a capacidade institucional do MEC e CES para assegurar a correta implementação da reforma do ensino médio. Também existiu um cronograma formal para a liberação dos recursos financeiros pelo BIRD para o investimento do projeto, ao passo em que as metas estabelecidas foram cumpridas. Os 250 milhões foram divididos e distribuídos de forma articulada para abranger o total de 5 anos, e foram distribuídos da seguinte forma, como expresso no slide. O pagamento da dívida decorrente do empréstimo foi programado para ocorrer em uma única prestação, com data de vencimento estabelecida para o dia 15 de dezembro de 2037. Além disso, encargos financeiros relacionados à dívida foram periodicamente abatidos semestralmente, visando a sua liquidação gradual ao longo do tempo. Os juros do empréstimo foram calculados com base na taxa LIBOR de 6 meses, mais uma margem fixa de 1,65% ao ano, a serem pagos em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano. Já em relação à conversão, o devedor poderá solicitar a conversão de moeda e de taxa de juros em qualquer momento durante a vigência do contrato. Também foram empregados 0,25% ao ano sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, em relação à comissão de compromisso. Além disso, sobre a taxa de abertura de crédito, 0,25% ao ano será cobrado sobre o montante total de empréstimo, financiado com recursos da própria operação de crédito.
Já no que diz respeito à execução financeira do projeto, foram utilizados recursos provenientes do MEC e do governo federal no montante de 1,327 bilhões de dólares, justamente com o valor de 250 milhões provenientes do empréstimo concedido pelo BIRD. A tabela ilustra a distribuição dos recursos. Aqui é possível observar qual o valor que foi empregado durante cada um dos 5 anos, incluindo o valor dos empréstimos pelo BIRD e o valor da contrapartida do projeto, incluindo o valor total bilionário que foi investido nas reformas. Agora um pouquinho sobre a análise comparativa dos dois bancos nos projetos. Primeiramente, falando um pouquinho sobre juros. No caso do BID, as oscilações nas taxas de juros internacionais, e especialmente na taxa de câmbio, sobrecarregaram o montante gasto e emprestado pelo Brasil. Somente em 2003, montantes gastos com juros e encargos contratuais correspondia a aproximadamente 10% do valor do empréstimo. Já para o BIRD, o empréstimo assume a forma de circulação de capital portador de juros, ou seja, assume o endividamento público, aumentando a dívida externa do Brasil. Além da taxa fixa de 1,65%, o pagamento será feito com base na LIBOR, que varia bastante a cada ano. Em relação às contrapartidas, no caso do BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento determinou como contrapartida brasileira o mesmo montante, o que pesou muito para o Tesouro Nacional. Em muitos casos de financiamento, os recursos gastos pelo Brasil ultrapassaram os 50% planejados, chegando até 70%. No caso do BIRD, foi estabelecida uma contrapartida de 3,4 vezes o valor em 2018, de 4,1 em 2019, 4,8 em 2020, de 7,0 em 2021 e de 7,3 vezes em 2018, totalizando um valor de 5,3 vezes maior do que o empréstimo fornecido pelo banco. Sobre as condicionalidades, o BID impôs pontos específicos sobre a execução do programa, como a obrigatoriedade de se ter consultorias e profissionais, que fizeram o país desprender verbas essenciais para a efetividade dos programas em questões operacionais. Já o BIRD propôs políticas de reformas educacionais arquitetadas para impulsionar o crescimento e a produtividade por meio da formação da força de trabalho. Reformas articuladas pela cooperação entre atores nacionais e internacionais, sendo o Estado responsável por viabilizá-la através de leis e regulamentos. Em conclusão, a análise de ambos os casos revelou a relevância e o impacto significativo dos bancos e do financiamento externo no cenário educacional do país. O trabalho proporcionou uma compreensão clara de como esses recursos foram utilizados e aplicados, apresentando informações técnicas, números reais e dados concretos para ilustrar os eventos. Essa análise detalhada permitiu uma visão aprofundada sobre os benefícios e resultados alcançados por meio desses investimentos estratégicos, mesmo que não tenham sido tão benéficos quanto esperado, como no caso do BID. Os casos do PROEP e do financiamento ao novo ensino médio ressaltam a importância da cooperação entre organismos nacionais e internacionais, além do papel fundamental do Estado na viabilização dessas iniciativas, por meio de dispositivos legais e normatizações adequadas. Em suma, os projetos financiados por ambos os bancos influenciaram significativamente o cenário da educação pública no Brasil. No recente caso do BIRD, o financiamento contribuiu positivamente nos projetos e auxiliou a implementação do novo ensino médio no Brasil de forma efetiva. No entanto, o empréstimo feito pelo BID, dado as condições operacionais e as normas de juros e taxas de câmbio, sobrecarregaram o país. Os dois casos mostram o potencial transformador desses investimentos externos, seja de forma positiva ou não, no fortalecimento do sistema educacional do país.